Abra sua Bíblia lá em 1 João. João capítulo 2, versículo 7. O texto diz assim: Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia ser irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Amém? Agora no capítulo 1, no versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos a comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Amados, eu gostaria de conversar com vocês a respeito do texto de João. Eu não vou fazer uma exegese ou até mesmo uma exposição desse texto, mas eu vou usar esse texto para ancorar uma palavra de Deus que quer falar ao nosso coração a respeito daquilo que é enxergar Jesus. Enxergar Jesus. Enxergar Jesus é algo que o apóstolo João, tanto no Evangelho, no quarto Evangelho, e tanto nas epístolas, ele traz essa ideia de como enxergar Jesus. Porque o enxergar Jesus está na Escritura de uma maneira explícita e didática. Enxergar Jesus é algo que nós precisamos entender e desenvolver na nossa consciência nos dias de hoje. Porque uma coisa é ver Jesus como a multidão que seguia Jesus no Novo Testamento enxergava. A multidão que enxergava Jesus, que seguia Jesus e que o via, era uma multidão interessada naquilo que Jesus fazia. Mas nós vamos olhar o texto da Bíblia, lá de Lucas capítulo 32, não precisa abrir, mas depois, se você quiser ler lá depois, Lucas 18, 32, versículo 32, nós vamos ler um texto a respeito do cego Bartimeu, que Jesus está entrando em Jericó, né? E Jesus entrando em Jericó, há um cego que ficava à beira do caminho e começa a gritar
porque ele entende, ouve o barulho, o tropel da multidão, né, daquela romaria que estava junto com Jesus, e aí ele pergunta o que está acontecendo e falam para ele: é Jesus, né? É Jesus de Nazaré. E aí ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começa a gritar incansavelmente, de uma maneira que incomodou outras pessoas e até mesmo os discípulos, que tentaram calar a sua boca. Mas ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós olhamos para essa parte do texto e nós percebemos ali o enxergar. Dois exemplos de como enxergar Jesus. Dois exemplos interessantes. A multidão que seguia Jesus o via, mas o via de uma maneira curiosa. Eles estavam curiosos para saber o que Jesus iria fazer, o que Jesus ia dizer, as brigas que iam acontecer as discussões entre os fariseus, as polêmicas iam ser geradas, quem poderia ser beneficiado com a presença de Jesus. É isso que eles estavam vendo. Mas o cego Bartimeu, que não via, que não enxergava, que tinha perdido a visão, porque o texto fala que quando Jesus fala com ele, dizendo para ele: o que queres que eu te faça? Ele diz: que eu torne a ver. Então, tornar a ver é que um dia ele viu, e ele queria ser curado da cegueira que se acometeu a ele. Mas o que eu quero dizer é que o Bartimeu, mesmo cego, ele estava enxergando muito mais do que a multidão. Porque o cego Bartimeu, ele olhava para Jesus, quando falaram para ele assim: olha, esse é Jesus de Nazaré, ele disse: Jesus, filho de Davi. Filho de Davi é uma nomenclatura, é uma palavra que aponta para o Messias. É uma palavra que aponta para a profecia do Messias esperado por Israel. Israel ansiava pela vinda do Messias, mas o Messias estava no meio de Israel. O Messias estava no meio deles, mas eles não enxergavam o Messias, não enxergavam Jesus. Mas na fala de Bartimeu, ele fala com muita propriedade e fé, ao ponto de despertar Jesus, ao ponto de Jesus considerar Bartimeu, porque Bartimeu estava enxergando quem de fato Jesus é. Enxergar Jesus, amado, é considerar a pessoa de Jesus. A multidão enxerga Jesus pelo que Jesus pode dar, mas Jesus busca adoradores que o adorem em espírito e verdade, como ele disse para a mulher de Samaritana: aqueles que o enxergam. Enxergar uma pessoa é enxergá-la não aquilo que ela veste, não aquilo que ela tem, não aquilo que ela pode te dar, não aquilo que ela pode te oferecer, mas enxergar uma pessoa é saber quem ela é, como ela pensa, o que ela sente, o que ela está vivendo, o que ela está passando e como você pode contribuir com ela. É conhecer de fato quem ela é considerar ela. Porque na verdade, você vai perceber nas Escrituras que Jesus, ele andou com os discípulos, ensinando os discípulos, e os discípulos passou a considerar Jesus quem ele é. Mas houve uma caminhada para considerar Jesus. Mas muitos daqueles que foram beneficiados pelos milagres de Jesus, muitos desses, eles viram Jesus e consideraram a pessoa de Jesus, consideraram mais o mestre do que os milagres que o mestre poderia fazer. Mas outros que foram curados por Jesus, Jesus fez de uma maneira didática, para que os judeus pudessem enxergar Jesus
e entender que ele era o Messias, como João capítulo 9, versículo 1, quando Jesus está chegando com os discípulos, e os discípulos enxergam um cego, que era de nascença, e eles falam assim: mestre, quem pecou? Ele ou os pais? E Jesus fala: nem ele, nem os pais, mas essa cegueira é para a glória de Deus. Por que para a glória de Deus? Porque a profecia do Messias em Israel apontava que só o Messias poderia curar o cego de nascença. E aquele que conseguisse enxergar isso, ia descobrir que aquele Jesus era o Messias esperado. Amém. Enxergar Jesus, amado, é querer ter profundidade no relacionamento com Jesus. Enxergar Jesus é considerar tudo que Jesus diz como verdade para a nossa vida. Considerar o que Jesus ensina como um princípio absoluto para a nossa sobrevivência. O apóstolo João, um homem que foi transformado no seu caráter, na sua personalidade, ele escreve no Evangelho sobre a divindade de Jesus, porque ele enxergou o Jesus que é Deus, e o maior questionamento de Israel era a divindade de Jesus. Jesus era um profeta, mas não Deus. A maior crise das religiões hoje é que Jesus, para essas religiões, Jesus é um profeta e não Deus. Mas a nossa fé é pautada, baseada, fundamentada no Jesus que é Deus. É o Deus que se fez homem. É o Deus que desceu do céu, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse é Jesus. Mas João, um homem a qual o próprio Jesus chamou ele de irmãos Boanerges, filhos do trovão, porque eles eram enérgicos, eles falavam alto, eles eram homens bravos, de temperamento difícil, mas para depois, no final da história, Jesus chamar do homem a qual era conhecido como apóstolo do amor. Aquele que na mesa da ceia colocou a cabeça no ombro de Jesus, afetuoso, carinhoso. O pastor da igreja de Éfeso, que morreu de boa velhice, na igreja de Éfeso, e é citado por Irineu de Cesareia, também um grande teólogo da época dos apóstolos, judeu, que dizia: o velho apóstolo dizia: filhinhos, de tudo que nós ensinamos, se vocês guardarem o amor uns pelos outros, valeu a pena tudo que nós vivemos até aqui. Olha a transformação na vida do homem que enxergou Jesus. Porque aquele que enxerga Jesus se submete a morrer todos os dias. Aquele que enxerga Jesus se submete a ter a sua vida transformada. Se submete a entender que a sua vida todos os dias precisa ser transformado, o seu coração quebrantado, as suas atitudes modificadas. A minha vontade já não mais me pertence, porque agora o que me pertence é a vontade do Pai. E aí João entendeu isso. E ele pega a carta que nós lemos, a primeira epístola de João, e ele diz no versículo 7: amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivesses, e esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. E ele está dizendo que tudo que nós ouvimos, tudo que eles ensinaram, é a partir daí que ele vai ensinar. É a partir daí que ele faz recordar os irmãos. O livro de João, a epístola de João, ela é a diferença para todos os outros livros das Escrituras.
é que não existe saudação. Ele não traz saudação. Ele não designa. Ele já vai direto ao ponto. Então, acredita-se que já estava na sua velhice. E ele começa a dizer: todavia vos escrevo, no versículo, novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. A Bíblia fala em João capítulo 1 que os homens viviam em trevas e Jesus é a luz dos homens. As trevas é a falta de esperança, é o pecado que dominou a humanidade. Mas aí ele vai dizendo que agora as trevas vai se dissipando, que está chegando o tempo desse corpo corruptível ser esmagado e ser tirado, para que ele possa ser revestido de um corpo incorruptível. Está chegando a hora, está chegando um momento onde Jesus vai arrebatar a sua igreja, vai tirar e vai levar os seus, e vai tirar esse corpo corrompido que nós temos, e vai nos revestir de um corpo incorruptível. Essa é a esperança de João, essa é a vontade de João. A verdadeira luz já brilha, porque já não pode haver trevas mais em nós, porque eu enxerguei Jesus. Quando eu enxergo Jesus, amado, eu não ando nas trevas. Quando eu enxergo Jesus, a luz brilha em mim. E cada vez mais que eu me aproximo de Jesus, há mais luz em mim. E a Bíblia fala que a luz dissipa as trevas. E o apóstolo João vai dizendo: aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. E ele simplifica as trevas. Ele contextualiza as trevas, para que o nosso entendimento fique mais claro. Você viu Jesus? Vi. Você viu mesmo Jesus? Vi. Então não há trevas em você. Não. Você está na luz? Estou na luz. Então qual é o indicador da luz que habita em você? O amor. Pela minha esposa? Não. Pelo meu marido? Não. Pelos meus filhos? Não. Mas por quem? Pelo meu próximo. Pelo meu irmão. Mas aquele que te deu um calote. Deu. Mas continua amando ele? Sim. Ele não falou mal de você? Falou. Você continua amando ele? Sim. Rapaz, o cara inventou um monte de mentira de você? Foi. Mas continua amando ele? Sim. Mas por quê? Porque não há trevas em mim. Porque a luz de Cristo brilha em mim. E ele fala: aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Não há embaraço, não há dificuldade. As coisas se desenvolvem muito mais fácil. Ele não está aprisionado a alguma coisa, ele não está preso. Amados, aquele que ama seu irmão, ele permanece na luz e nele não há tropeço. É aquelas pessoas que nada o impede, ele vai. E é isso que a gente busca. Uma vida desamarrada, sem impedimento, sem barreira. A gente quer viver assim. Quem não quer viver assim, sem barreira? Mas não vivendo aquele sentimento que tem alguma coisa que me bloqueia. E o texto da Bíblia vai falar assim: se você tem alguma coisa para oferecer a Deus e vai chegar no altar, amados, deixa no altar. Se você vai ofertar para Deus, Deus vai esperar a sua oferta. Ele espera. Mas o seu irmão, não. Você deixa lá no altar e vai resolver com o seu irmão. É assim que o texto diz. Porque se você quer ter desimpedimento e você quer ter liberdade para prosseguir, não ter impedimento nenhum, resolve com o seu irmão. Então aquele que ama o seu irmão, ele tem facilidade para
perdoar. Amém? Ele não é falso. Ele não mente. Ele não engana. Ele não fala mal pelas costas. Amado, você não sabe o tanto que é libertador, tanto que é bom, quando você tem que falar alguma coisa com uma pessoa. Você falar, senta aqui. E você falar, olhar para ela e falar assim, cara, eu estou inclinado com você. Eu fiquei chateado que você fez isso. Ele vai olhar para você, mas, cara, você é menino demais, né? Eu fiz nada. Mas desculpa, eu não fiz isso. Mas só o prazer de você falar para a pessoa, não foi nas costas dela, foi para ela. Às vezes você não vai ter um amigo, você vai ganhar um irmão. Porque ele vai olhar em você e vai ver verdade em você. Porque você não tem coragem de falar mais para você. Porque você fala muito. E a Bíblia fala em Provérbios que o verdadeiro amigo, ele não tem palavras doces. Porque esse que tem palavras doces, lisonjeia, esse não é amigo. Mas o amigo, ele fala que é aquilo que a gente precisa ouvir. Não, senta aí que você vai escutar. É um amigo que a gente precisa ouvir. Isso se estabelece onde? No amor. O amor, ele vai desenvolver em nós o respeito uns pelos outros. O que está faltando hoje em dia é respeito uns pelos outros. O que falta hoje, né? A gente como igreja, a gente tem que chegar num ambiente de adoração e a gente tem respeito uns pelos outros. A gente chega num ambiente de adoração e a gente tem que ter verdade uns com os outros. E a gente tem que estabelecer um amor uns pelos outros. Porque é dessa maneira que a luz vai habitar em mim. O apóstolo João vai dizendo isso. E ele diz, aquele porém que odeia o seu irmão, não está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Rapaz, não tem uma coisa pior, é de você fazer alguma coisa pautado na mágoa pela outra pessoa. A mágoa que invade o nosso coração, muitas vezes elas nos cegam. Nós ficamos cegos por causa da mágoa, por causa do ódio que temos pelas pessoas. Às vezes a pessoa tem tanta mágoa, mas ela quer fazer o seguinte: olha, eu vou me formar, eu vou fazer um curso, eu vou ganhar um diploma, mas eu só vou esfregar na cara do fulano para falar que eu tenho capacidade. Ele vai ver. Eu vou provar para ele que eu sou digno. Eu vou provar para fulano de tal que eu mereço. E quando a gente faz pautado na mágoa, no ódio, na falta de amor uns pelos outros, é viver nas trevas. Ainda anda nas trevas e não sabe para onde vai. Nós ficamos cegos com o nosso entendimento. E aí ele diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Qual o nome? É o nome do Senhor. Por causa do nome do Senhor. Por causa do nome de Jesus. Que Filipenses capítulo 2 diz que ele, por obediência até a morte de cruz, o Pai fez que o seu nome estivesse acima de todo nome, acima dos nomes de principados, de potestade, acima no céu e embaixo da terra. Então Jesus, ele ganhou do Pai a supremacia sobre todas as coisas. E o apóstolo João, ele vai dizendo: ora, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então eu quero fazer um desfecho da minha mensagem dizendo: não tem como
falar que eu vejo Jesus se eu não vivo esses princípios de 1 João? Porque se eu ver Jesus, eu considero o que ele fala. E se eu vejo Jesus, a minha vida é transformada pela sua palavra. Eu preciso entender como é que você vê Jesus. Como é que você tem visto o Senhor? Como alguém que pode te dar? O que mais nós vemos as pessoas se aproximar de Jesus é interessadas naquilo que Jesus pode fazer por elas. E quando Jesus não faz, são decepcionadas com Deus. Deus não me honrou. O primeiro princípio que a gente precisa aprender é que Deus não honra ninguém. Deus só honra o seu nome. Amém? Deus honra Ele mesmo. Deus não honra ninguém. A gente não precisa de honra, porque a gente é pecador. E a gente tem, Deus nos deu, a maior honra que Deus possa nos dar é a graça dele em Cristo Jesus. É a salvação que Ele nos concedeu. É o maior privilégio que nós temos em Deus. E Jesus, a maior bênção que Ele nos deu foi vida. Amados, quando eu enxergo Jesus, Jesus me faz ter vida. E Jesus, Ele não me dá, Ele não tem mais nada para me dar. Jesus não tem mais nada para me dar. Quando eu enxergo Jesus, eu enxergo quem Ele é, o caráter dele, a personalidade dele. É alguém que eu quero, alguém que eu almejo, é a estatura do varão perfeito, alguém que eu vejo, é o exemplo, é aquele a qual eu fixo os meus olhos, é Ele o modelo, é aquilo que eu quero viver. É Ele que eu quero externar na minha vida. É Jesus. E a Bíblia vai nos apontar para Ele, para viver como Ele, e Ele é o amado do Pai, a qual é o reflexo, né? Onde a glória de Jesus, aquele que está ligado em Jesus, né? E Ele está ligado em nós, está ligado à videira. Mas o que acontece? Jesus não tem mais nada para nos dar. Jesus não tem mais nada. O que Jesus tem, o que Jesus tinha para nos dar, Ele nos deu, é vida. Porque todos nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados. Agora, não está bom a vida? E tem muita gente brigando com Jesus, querendo mais, mas não consegue enxergar a vida que tem. Então, nessa noite eu quero concluir a minha mensagem dizendo: como é que eu tenho visto Jesus? Os judeus, eles olhavam Jesus curando, mas não percebiam, não enxergavam o Messias. O cego Bartimeu enxergou Jesus, enxergou a promessa, enxergou a profecia, enxergou quem Ele é, disse: esse é o Filho de Deus, esse é filho de Davi, veio da raiz de Jessé, Ele é o enviado, Ele é o Messias, eu sei quem Ele é, Ele pode me curar, Ele pode mudar a minha vida. Esse pode. Eu falo com Ele. Mas a multidão seguia Jesus. Era alguém que estava ali fazendo um sucesso, era um popstar. Alguém, opa, está tendo um barulho, um movimento. E é o que mais nós vemos hoje em dia. As pessoas buscando movimento. Onde tem barulho, eu vou. Onde tem barulho, eu vou. Mas onde está Jesus? As pessoas estão perdendo Jesus de vista. Se nós queremos olhar para Jesus e só ver o movimento de Jesus naquilo que Ele pode nos dar, nós vamos perder Jesus de vista. Mas se olharmos Jesus, a pessoa quem Ele é, e considerar o que Ele diz, nós vamos conseguir viver uma vida plena, sem embaraço, amando nossos irmãos e vivendo uma vida sem impedimento. E celebrando a Deus por tudo aquilo que Ele nos deu, sendo grato pela vida que Ele nos deu, o amado que é Cristo Jesus. Amém? Oremos.
Senhor Deus amado, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Ó Deus, louvado seja o teu nome pelo privilégio de poder contemplar, ó Deus Altíssimo, o Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tirou toda a cegueira dos nossos olhos. Ó Deus, como disse Zacarias no templo, hoje eu vi o Senhor, hoje eu contemplei o Senhor. Os meus olhos podem se fechar porque hoje eu vi o Senhor. E ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos fez enxergar o Senhor. Mas permita que os nossos olhos se mantenham abertos e assim, ó Deus, possamos viver os princípios, ó Deus, de luz na nossa vida e não de trevas. Que possamos, ó Deus, viver como aqueles que enxergaram o Senhor, andando na luz, ó Deus, andando na verdade, andando no amor, ó Deus, andando, ó Pai, nos princípios que a tua palavra tem nos ensinado. Meu Deus, que no nome de Jesus o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados e nos faça, Deus Altíssimo, ser transformados de glória em glória, em fé em fé. Guarda cada família aqui representada. Abençoe a vida de cada um. Tira todo o embaraço, Senhor. E no nome santo de Jesus, permitam, Deus Altíssimo, que sejam transformados todos os dias pela força do teu poder e pela comunhão com a tua palavra. Assim nós te louvamos, pedindo uma boa semana para todos, no nome santo de Jesus. Amém.